É interessante a gente perceber que há toda uma dinâmica jurídica na liturgia de hoje, visto que, acordando com a lei de Moisés, eram necessárias 2 testemunhas, mas se viu bem que 2 testemunhas, embora gozassem de relativa honra, pela sabedoria dos anos, como assim era considerado em Israel, sobre o caso Susana, eles não foram verdadeiros, e a sua mentira causou para eles a morte, em vez de que isso acontecesse com outras, com aquela mulher, ou já houvesse acontecido em outros momentos. É muito interessante a gente falar do juridiquês, dessa necessidade, especialmente quando Israel começa a se organizar, e se organiza de um tamanho nas suas leis, nas suas minúcias, mesmo que no tempo de Jesus está muito próprio da fundação do direito romano e tudo mais, mas se esquece do principal: Deus cuida de nós, é a vontade de Deus que prevalece e está em primeiro lugar, e a gente tem que confiar, como a ovelha confia no pastor. E é até por isso que esse salmo aparece no meio. Olha, o pastor não vai abandonar nenhuma das ovelhas. E dessa mesma maneira Jesus está prestes a ser julgado. Mas julgado por quê? Porque fez o bem e falou a verdade? É perigoso que muitas vezes nós julguemos mal as pessoas que falam o bem, dizem a verdade, mas não falam aquilo que nos convém. A gente vive um tempo de conveniência no discurso, não é? Eu, por exemplo, tenho a possibilidade lá nas minhas redes sociais de bloquear todo mundo que não concorda comigo, de curtir e de seguir só quem fala aquilo que eu gostaria de ouvir. Eu penso que um dia vai ficar até difícil a gente falar na televisão tudo o que deve, tipo a mentira, as drogas, o sexo antes do casamento é pecado, e tantas outras coisas que muitas vezes o relativismo moral hoje nos faz sentir até meio fora de moda, embora essa palavra seja muito atual. E é interessante que Jesus diz assim: olha, o meu testemunho não depende de ser verdade, da correspondência ou não, do acordo ou não com o que vocês pensam. O status quo da lei existia, ou seja, o modus operandi, o jeito que a lei era interpretada já existia. E Jesus está dizendo: olha, eu estou pouco me lixando para o que vocês pensam, porque a mim cabe ser a luz, e a luz ilumina, e a luz bane as trevas, e a luz, ela sela o que a quaresma inteira quer selar em nós, um momento antes e um momento depois. O antes, aquilo que eu já me acostumei, o pecado que já virou de estimação, e que eu faço o propósito de, nesse treinamento de 40 dias, me afastar dele para assumir a luz. E é interessante a gente sempre crer que o pecado existe, que a maledicência existe, que os enganadores, embora parecendo, como na primeira leitura, homens honrados, podem crucificar homens justos. Isso também vai acontecer alguns dias aqui bem próximo. Então nós tiramos algumas lições muito importantes. Primeiro, fique tranquilo se você é a vítima da maledicência. O Senhor honra a Susana, o Senhor honra você. Segundo, Jesus é a luz, e no tempo oportuno a verdade prevalece, porque se ele não esquece a ovelha perdida e deixa as 99, ou seja, judicialmente inclusive, ele deixa a maioria e não julga pela maioria, mas julga pela verdade, ele é aquele que te busca
na dinâmica da tua vida, onde preciso for, se a vontade dele, como nós sabemos que é nos salvar. E talvez a gente também precise refrear também o nosso julgamento desses 3 grandes ensinamentos. Eu acho que hoje a gente vive um tempo onde a gente sentencia as pessoas de maneira muito arbitrária e muito rápida. Até se a gente ligar outros canais de televisão, no finalzinho da tarde a gente tem uma imagem e uma pessoa que se diz jornalista e que, em vez de mostrar os fatos, julga a partir daqueles fatos e já condena. Eu creio que eu não quero, aliás, e eu não queria que nenhum de vocês também sofresse esse julgamento. Ontem, inclusive, nós ouvimos no Evangelho: quem de nós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus não estava dizendo que a adúltera não era adúltera, porque ele a considera adúltera, e inclusive no final do Evangelho ele diz: vai e não peques mais. Mas não é momento de julgamento, é momento de graça e de perdão. Por isso, vamos pedir nesses dias que nos separam da renovação das nossas promessas batismais por ocasião da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, dos momentos da sua paixão, quando ele prova a preço do seu sangue, na sua inocência, o nosso pecado e assume sobre ele o nosso pecado, o nosso desejo de experimentarmos a misericórdia do bom pastor, daquele que cuida de nós, daquele que nos ama, não importa a minha machucadura, a tua machucadura, daquele que abre as portas do redil, para que lá nós possamos sentir segurança, e que não nos alimenta com alimento qualquer, mas se faz alimento de vida e vida eterna. Sou bom pastor, sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei, quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Feche um pouco seus olhos, até você que está em casa, e sinta Deus falando isso para um pecador, como está falando para o padre que é um pecador, como está falando para você. Não importa quantas vidas eu tiver, eu te darei para te salvar, porque eu sou o teu bom pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei, quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Vamos falar assim: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Cantando, façamos o nosso ofertório. E eu que rezo por você nessa missa, benfeitor, a minha gratidão, a nossa gratidão enquanto Rede Vida, também estendo a mão para você que ainda não é um benfeitor. Ligue para nós, 0 operadora 11 4200 8080, e faça parte dessa família de benfeitores da Rede Vida.